pessoal! Você quer aprender a fazer essa mini calopsita para chaveiro? Todo o material que eu utilizei eu deixei lá na descrição do nosso vídeo. Vamos à nossa aula? Vamos dar início à nossa mini calopsita pela cabeça. Peguei o meu fio amarelo, vou trabalhar um anel mágico. Dentro desse anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Trabalhei os meus 6 pontos baixos. Seguro assim e vou puxar esse fio que não vai para lugar nenhum para fechar o nosso anel mágico. Terminei assim a minha primeira carreira. Agora vamos para a segunda carreira. Nela vamos trabalhar um aumento para cada ponto de base. Ponto de base é esse ponto já trabalhado. Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, introduzo a minha agulha, puxo o meu fio. Esse primeiro ponto é sempre apertadinho. Puxei o meu fio, eu laço e tiro tudo. Esse é o meu primeiro ponto da minha segunda carreira. Nele, eu vou colocar o marcador de carreira. Venho no mesmo ponto de base, introduzo a minha agulha e faço o meu segundo ponto baixo. Eu trabalhei aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, trabalhando assim um aumento. Venho aqui, ó, no próximo ponto de base, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Venho no mesmo ponto de base, introduzo a minha agulha e faço o meu segundo ponto baixo, trabalhando o meu segundo aumento. Desse jeito, eu vou trabalhar um aumento em cada ponto de base. Finalizei a minha carreira, estico o fio, retiro o meu marcador. Finalizei a minha segunda carreira e fiquei com 12 pontos de base, 12 pontos baixos, tá? Agora, vamos para a terceira carreira. Nela, vamos trabalhar um ponto sozinho. Nele eu coloco o meu marcador, que é o primeiro. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. Eu vou trabalhar um ponto sozinho e um aumento 6 vezes, até completar toda a minha carreira, tá? Vou finalizar essa minha terceira carreirinha e já volto. Finalizei a minha terceira carreirinha e fiquei com 18 pontos de base, 18 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 4. Venho aqui no meu primeiro ponto, faço o meu primeiro ponto baixo. Nele eu coloco o meu marcador de carreira. Nessa carreira, vamos tecer ponto sobre ponto, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumentos e sem diminuições. Vamos trabalhar dessa maneira da carreira número 4 até a carreira número 7, tecendo ponto sobre ponto.
São 18 pontos baixos para cada carreira, tá? Vou finalizar aqui as minhas demais carreiras e volto para a gente dar continuidade ao nosso passo a passo. Terminei aqui as minhas 7 carreirinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finalizada a minha 7ª carreirinha, agora vamos fazer uma troca de cor. Aqui eu estiquei o meu fio amarelo. Eu vou introduzir a minha agulha assim, ó, nessa alcinha aqui e na alcinha do lado. Assim. Pego o meu fio cinza, posiciono assim, ó, na minha mão. Vou apoiar ele aqui, ó. Eu prendo ele assim, ó. Desse jeito. Eu tô apoiando ele aqui, ó, apertando ele aqui, entre a peça e o dedo. Puxo o meu fio cinza. Puxei o meu fio cinza. Agora eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Nessa carreira eu não vou colocar o marcador, porque eu sei que esse ponto aqui é o meu primeiro, tá? Fiz 1, no próximo ponto de base, 2, e no próximo ponto de base, 3. Trabalhei aqui, ó, 3 pontos de base com fio cinza. Venho aqui no meu fio amarelo, o fio que está indo para o novelo, e puxo até essa alcinha aqui sumir, ó. Eu puxo assim. Fizemos aqui a troca de cor. Esse fio amarelo eu posso cortar porque eu não vou utilizar mais ele. Coloco ele lá para dentro da cabeça. Assim. Agora vamos retomar o nosso crochê. A pontinha cinza também, eu coloco aqui para dentro. Trabalhei 3 pontos baixos, agora eu vou trabalhar 6 aumentos seguidos. Venho no meu próximo ponto de base e faço 1 e no mesmo lugar 2. Fiz o meu primeiro aumento. Próximo ponto de base 1 e no mesmo lugar 2. Fiz o meu segundo aumento. Trabalhei aqui, ó, 6 aumentos seguidos. Feito isso, agora eu vou tecer 9 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Finalizei a minha carreirinha número 8 e fiquei com 24 pontos baixos, tá? No total da minha carreira, 24 pontos de base. Agora, vamos trabalhar a carreirinha número 9. Faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Agora eu vou colocar o marcador. Fiz o meu primeiro ponto, agora eu vou tecer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições, somente ponto sobre ponto. Da carreira número 9 até completar a carreira de número 13, tecendo 24 pontos baixos em cada carreirinha. Vou finalizar aqui as minhas demais carreiras de ponto sobre ponto e volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Finalizei a carreirinha de número 13 e a nossa peça está ficando assim. Nesse momento,
Eu vou dar uma pausa e vamos aplicar os olhos com trava, tá? Antes da continuidade no nosso crochê. Vamos colocar o nosso olhinho com trava. Aqui é a frente da nossa mini calopsita. É onde tem aqueles 6 aumentos, tá? Então, aonde tem os aumentos é a parte da frente. Aqui é a barriguinha da nossa mini calopsita. Eu venho aqui, ó, de ladinho. O nozinho fica na parte aqui de trás, tá vendo? Eu venho aqui de ladinho e vou contar aqui, ó, do topo da cabeça. 1, 2, 3, 4. Entre as carreiras 3 e 4. E aqui, ó, para você saber a direção que você tem que colocar para cair certinho na lateral, eu me guio aqui pelo cinza. Então, ele fica entre o ponto sozinho. Lembra que a gente trabalhou aqui, ó, 1, 2, 3 pontos sozinhos. E aqui é o primeiro aumento. Vamos colocar entre o terceiro ponto e o primeiro aumento, nessa direção, tá? Entre as carreiras 3 e 4, na direção aqui, ó. Entre o terceiro e o primeiro aumento, assim. Aqui eu fiz uma marcação abrindo o ponto. Vou colocar o meu olhinho com trava desse lado. Esse olhinho aqui é o número 5, tá? A numeração dele. Vou aplicar aqui o olhinho. Vou introduzir aqui esse olhinho. Ele é bem pequenininho, então ele não ajuda muito na hora da colocação. Ó, coloquei, mas não coloquei ainda a trava. Vamos colocar agora o olhinho do outro lado, tá? Eu vou contar aqui, ó, na mesma sequência. Eu não vou contar aqui o número de pontos, tá? Entre um olhinho e outro. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Desse lado vai ficar entre a carreira 4 e 5, tá? Porque a nossa peça é em espiral, então para ficar na mesma linha aqui, ó, desse outro lado, entre a carreira 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. É aqui. Mas como é que eu sei que é esse furinho aqui? Porque ele está exatamente no meio do último aumento e o ponto sozinho. Tá vendo, ó? Aqui é o último aumento, aqui é o ponto sozinho. Ele tá no meio, ó. O furinho. Então, é aqui que eu vou colocar o meu segundo olhinho. Agora, eu vou colocar a trava nesse meu olhinho. Ele fica assim, ó, lá dentro, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um lado aqui para fora, assim, para colocar a trava. Vou posicionar a trava aqui no olhinho. Deixa eu ver se dá para colocar com esse aplicador. Porque ele é bem pequeno. Vamos ver. Deu para colocar com aplicador, só que pelo olho ser bem pequenininho, tá vendo, ó? Ele não entrou todo. Então, eu vou empurrar mais um pouquinho. E vou com a mão mesmo descer mais uma medida aqui. Se você não conseguir, porque essa numeração é bem pequena. Se você não conseguir, você pode usar um alicate igual esse aqui, assim, ó, para auxiliar, tá?
Pronto. Coloquei a trava. Deixa eu puxar um pouco meu olhinho aqui para dentro. Ai, saiu. Esse olhinho, por ser pequenininho, ele dá esse trabalho. Foi até bom sair para poder mostrar para vocês. Mas eu já encaixei aqui de novo, tá? Ó, coloquei o olhinho. Ele tá aqui, ó, do outro lado. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou queimar, para ele não sair de novo, eu vou queimar essa pontinha aqui, tá? Assim, ó. Eu vou derreter esse plástico. Esse meu isqueiro não tá ajudando. Ó. Assim. Aí, encosto. Assim. Vai ficar derretidinho assim, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com outro olhinho. Depois eu só ajeito aqui no crochê. Vou fazer a mesma coisa nesse outro olhinho aqui. Tá bom? A mesma coisa que eu fiz nesse. Vou colocar a trava e vou derreter com o isqueiro, tá bom? Vou colocar a trava aqui nesse meu outro olhinho e já volto. Olhinho aplicado. Agora, antes de também dar continuidade, olha como ficou lá por dentro. Eu vou colocar aqui na cabeça um pouquinho de enchimento, tá? É só para ir colocando enchimento. Então, antes de dar continuidade no crochê, eu já vou colocar aqui, ó, só na direção da cabeça, um pouquinho de enchimento. Assim, ó. Vou ajustando aqui na cabeça, no olhinho, tá? Depois eu preencho mais. Só para ir dando uma estrutura aqui, ó, na cabecinha, tá bom? Agora, vamos dar continuidade ao nosso crochê. Agora, vamos dar continuidade ao nosso crochê. Próxima carreira é a carreira de número 14. Nela, vamos trabalhar 4 pontos baixos. Fiz aqui o primeiro. Vou colocar nele o marcador. No próximo ponto de base, segundo ponto baixo. Próximo ponto de base, terceiro ponto baixo. Próximo ponto de base, quarto ponto baixo. Fiz aqui, ó, 4 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Agora, vamos trabalhar 6 diminuições seguidas. Aqui no início a gente não trabalhou 6 aumentos seguidos, agora são 6 diminuições seguidas. Como eu faço essa diminuição? Eu introduzo a minha agulha pegando somente a alcinha da frente, tá? O nosso ponto baixo, ó, tem a alcinha da frente e a alcinha de trás. Vamos introduzir a agulha pegando a alcinha da frente, assim, ó. Tá? Do próximo ponto e a alcinha da frente do próximo ponto, assim. Aí, vamos finalizar o ponto normalmente. Fiz uma diminuição. Alcinha da frente do próximo ponto, alcinha da frente do próximo ponto. Puxo meu fio e finalizo o meu ponto normalmente. Já fiz aqui 2 diminuições. Alcinha da frente, alcinha da frente. Puxo o fio, terceira diminuição. Quarta diminuição. Quinta diminuição. E sexta diminuição. Ficou assim, ó, com essa barriguinha aqui, ó. Agora, vamos trabalhar 8 pontos baixos. Ponto em cima de ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
e 8. Finalizei a minha carreira de número 14 e fiquei com 18 pontos baixos no total da minha carreira, 18 pontos de base, tá bom? Agora vamos para a carreira de número 15. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Nele eu coloco o marcador. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, outro ponto baixo. No início aqui tem 3 pontos, cada um no seu ponto de base. Agora vamos trabalhar 6 diminuições novamente, tá? Igual fizemos na carreira anterior. São 6 diminuições. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo ponto. Puxo o fio e finalizo o ponto normalmente. Uma diminuição. Vou trabalhar agora mais 5. Ai, Ângela, perdi as contas de quantas diminuições eu já fiz. Eu sei aqui, ó, aqui no início foram 3 pontos sozinhos. 1, 2, 3. Os próximos são diminuições. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais uma. Ui, escorregou. Mas não desfez, graças a Deus. Finalizei aqui as minhas 6 diminuições. Agora eu vou finalizar com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Estico o meu fio, retiro o meu marcador. Como aqui tá ficando bem apertadinho, olha, eu vou colocar meu enchimento, tá bom? Até deixar a minha mini calopsita bem gordinha. Vou preencher aqui com o meu enchimento e já volto. Coloquei o meu enchimento, tá bem gordinha a nossa mini calopsita. Agora vamos retomar o nosso crochê. Próxima carreirinha é a carreirinha de número 16. Vou começar aqui tecendo 3 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Então, eu fiz o primeiro, vou colocar aqui o meu marcador de carreira. Próximo ponto de base, meu segundo ponto baixo sozinho. Próximo ponto de base, o meu terceiro ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar 3 diminuições. Eu empurro um pouquinho aqui o enchimento para não me atrapalhar. E vou fazer agora 3 diminuições. Uma. Duas. E 3. Fiz 3 diminuições. Agora eu vou trabalhar 3 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. 1. Deixa eu afastar aqui meu marcador. 2 e 3, finalizando a minha carreira de número 16. Fiquei com 9 pontos baixos, 9 pontos de base.
aqui no total da minha carreira. Fiquei com 9 pontos de base. Agora, eu vou trabalhar da carreira 17 até a carreira de número 20, tecendo ponto sobre ponto, tecendo 9 pontos baixos para cada carreirinha. Eu vou fazer essa carreirinha com vocês contando, ó, assim. É assim que vocês vão fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trabalhei a carreira de número 17. Vou fazer assim até a carreira de número 20. Então, vou trabalhar mais 3 carreirinhas de 9 pontos baixos, tá bom? Vou finalizar mais 3 carreirinhas até eu completar minha carreirinha de número 20, tecendo ponto sobre ponto, 9 pontos cada carreira, e volto para a gente dar continuidade à nossa mini calopsita. Essa é a parte do rabinho da nossa mini calopsita, tá bom? Vou finalizar aqui mais 3 carreirinhas de ponto sobre ponto e já volto. Finalizei aqui as minhas demais carreirinhas e tá ficando assim, ó. Agora, vamos trabalhar unindo um lado ao outro. Então, eu vou introduzir no ponto da frente e no ponto de trás, assim, ó. E vamos trabalhar um ponto baixo. Novamente, ó, do lado, ó. Vou introduzir na parte da frente e na parte de trás. Puxo o fio, faço o meu segundo ponto baixo. E aqui no último, a mesma coisa. Então, eu vou fechar essa parte aqui com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha e já posso cortar esse meu fio. Não precisa ser um corte muito longo, porque eu vou arrematar ele aqui, tá? Puxo o fio, vou colocar aqui em uma agulha de tapeceiro e vou introduzir aqui, ó, na parte de baixo, levando lá para dentro, para esconder esse meu fio e ficar o acabamento assim, ó, bonitinho, tá bom? Aí já posso cortar esse meu fio. E tá ficando assim a nossa mini calopsita. Agora, vamos fazer as asas da nossa mini calopsita. Para fazer a asinha da nossa mini calopsita, vamos pegar o fio cinza, trabalhar o nosso anel mágico. Dentro dele, vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabalhei 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vou puxar esse fio que não vai para lugar nenhum para fechar o meu anel mágico. Igual fizemos lá no início da cabeça da nossa mini calopsita. Fiz a primeira carreira. Agora vamos para a segunda carreira.
que é um aumento para cada ponto de base, igual fizemos no topo da cabeça da nossa mini calopsita. Então, eu venho aqui no primeiro ponto e vou trabalhar um aumento. 1, e no mesmo ponto de base, 2. Próximo ponto de base, outro aumento. Próximo ponto de base, outro aumento. Esqueci de colocar o marcador. Próximo ponto de base, outro aumento. Próximo ponto de base, outro aumento. Último ponto de base, outro aumento. Eu esqueci de colocar o marcador, mas se você lembrou, não tem problema, é maravilhoso. Se você não lembrou e fez me acompanhando, aqui tem 12 pontos de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? A nossa segunda carreira fica com 12 pontos baixos, 12 pontos de base, tá bom? Venho aqui no próximo ponto de base e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Como eu faço esse ponto baixíssimo? Eu introduzo a minha agulha, puxo o fio. Puxei o fio, essa laçada que eu puxei, eu vou passar por dentro da laçada que está na agulha. Assim. É o que tira tudo, tá? Fiz o ponto baixíssimo, agora eu vou subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vai ficar assim. Eu vou vir aqui, ó, na segunda correntinha, a partir da agulha, 1, 2. E vou trabalhar na parte de trás da correntinha, nessa alcinha aqui, ó, sozinha, tá? A nossa correntinha de frente é assim. Na parte de trás, ela tem essa alcinha aqui. Então, eu vou introduzir nessa alcinha na parte de trás da minha correntinha. Puxo meu fio e vou trabalhar um ponto baixo. Próxima correntinha de base, a mesma coisa. Na parte de trás, eu vou trabalhar outro ponto baixo, tá? Trabalhei aqui 2 pontos baixos. Eu vou laçar o meu fio assim. Venho na próxima correntinha de base, na parte de trás. Introduzo a minha agulha. Puxo meu fio. Fiquei com 3 alcinhas na minha agulha. Laço e tiro as 3. Trabalhei um meio ponto alto. Laço meu fio e na próxima correntinha de base eu vou trabalhar outro meio ponto alto. Tô com 3 laçadas na agulha, laço e tiro tudo. Laço o meu fio, venho na próxima correntinha de base, introduzo a minha agulha, puxo. Fiquei com 3 laçadas na minha agulha. Laço e tiro 2 alcinhas da minha agulha. Agora, fiquei com 2. Laço e tiro as 2. Trabalhei um ponto alto. Laço meu fio. Venho aqui na última correntinha de base, puxo o meu fio. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Trabalhei o meu segundo ponto alto. Pulo um ponto de base e venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Agora, eu vou contornar essa minha asa com pontos baixíssimos. São 22 pontos baixíssimos no total. Então, vamos lá. Próximo ponto de base, introduzo a minha agulha, puxo o fio. Puxei o fio, eu tiro tudo. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Ó, agora eu vou trabalhar aqui, ó, nessas correntinhas aqui, tá? 10, 11, 12, 13, 14. Ui, escorregou. 15. Essa parte aqui é apertadinha mesmo, tá? 15, 16, escapuliu, mas fez o ponto. 16. Agora eu vou trabalhar desse outro lado aqui. 16. 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Trabalhei no contorno da minha asinha com 22 pontos baixíssimos. Eu estico meu fio. Posso cortar, não precisa ser grande, tá? Olha o tanto aqui mais ou menos. Puxo esse fio todo aqui para frente. Vou colocar esse meu fio em uma agulha de tapeceiro. E vou fazer aqui o arremate invisível, tá? Ó, o ponto tá assim. Tá vendo? Eu vou pular esse ponto aqui de base, venho no próximo e vou introduzir a minha agulha assim. Puxo o meu fio. Jogo o fio aqui para frente, assim. E vou introduzir a minha agulha aqui, ó, no último ponto feito, no meio do ponto, e não aqui embaixo dessa alça não, é no meio, levando lá para trás, assim. Puxo o meu fio. Eu vou regular esse fio aqui como se fosse um ponto baixíssimo trabalhado, tá? Assim. E agora eu vou caminhar com esse fio até aqui, ó, aonde tá o fio do anel mágico. Tá bom? Eu vou caminhar nas alcinhas aqui de trás do ponto. Feito isso, eu vou dar só um nozinho aqui no fio do anel mágico. Não vou puxar muito, apertar muito, para não repuxar aquele pontinho invisível lá da frente, tá? E já posso cortar esse meu fio, mas não precisa ser rente, não. Posso deixar assim uma perninha pequenininha. Tá bom? Ó, posso deixar essa perninha. Fiz uma asa. Vou voltar um pouquinho esse meu vídeo para fazer a minha segunda asinha, tá bom? Com as minhas duas asas prontas, eu vou pegar a minha cola de silicone líquida, cola de artesanato, aqui você tiver em casa, tá? E vou posicionar aqui a asinha na lateral da minha mini calopsita, assim, tá? Deixa eu colocar um alfinete aqui. Viro do outro lado. Vou colocar aqui a mesma coisa, na mesma direção. Só para ajustar.
Vou chegar essa asinha do outro lado aqui um pouquinho para trás. Eu fiz duas carreiras abaixo do olho, tá vendo? Na direção de 2 carreiras abaixo do olho, desse lado e desse lado. Está na posição que eu quero. Eu nem vou tirar muito, só vou tirar o alfinete, mas vou continuar posicionando aqui com o dedo para não perder, tá? Vou colocar aqui a minha cola só na parte redonda, não no restante da asa. É só na parte redonda. Essa parte aqui, ó. Posiciono na minha mini calopsita e vou colocar um alfinetinho aqui só para segurar, para não soltar enquanto a cola seca. Vou virar a minha mini calopsita e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. A parte aqui, essa pontinha, fica soltinha assim mesmo, tá? Só a parte redonda que a gente cola. Vou colocar aqui o alfinete. Para fixar essa asa, vou colocar mais um alfinetinho aqui do outro lado, até que essa cola seque. Assim. Agora, vamos fazer as bochechinhas da nossa mini calopsita. Para fazer a bochecha da nossa mini calopsita, eu vou utilizar o fio Anne, um fio bem fininho na cor laranja, e a minha agulha 1,75. Faço um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fecho o meu anel mágico. Fechei o meu anel mágico. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto feito, vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Só isso, ó, fica uma bolinha bem pequenininha. Faço uma correntinha e já posso cortar esse meu fio. Não precisa ser grande, tá? Vamos dar um nozinho aqui, ó, na parte de trás dessa bolinha. Assim. Aí eu vou cortar esse fio aqui, ó, bem rentinho, tá? É uma peça bem pequenininha, bem miudinha. A gente consegue. Vou fazer aqui, ó, a minha segunda bolinha e já volto. Pego a minha calopsita, minhas 2 bochechinhas estão prontas. Pego a minha cola e vou colar aqui, ó, entre a asa, vou botar um pinguinho de cola aqui entre a asa e embaixo do olho. Ó, aonde tá a cola. Porque eu não coloco na bochechinha porque ela é muito pequenininha, tá? E colo aqui assim, ó, a bochechinha. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, dou um pinguinho de cola. E posiciono a bochechinha. Assim, ó, pressiono um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, um alfinete só para dar uma segurança nessa bochechinha, para ela não cair enquanto seca a cola, tá?
só para fixar melhor a bochechinha. Agora, vamos bordar o bico da nossa mini calopsita. E ela está ficando assim. Vamos bordar o biquinho da nossa mini calopsita. Para bordar o fio, o biquinho, eu coloquei um fio aqui, a cor dele é um rosado, um rosa antigo, tá? Coloquei numa agulha de tapeceiro e vou introduzir aqui, ó, na parte de trás da cabecinha. Eu vou posicionar aqui, ó, saindo no meio. Deixa eu botar bem pertinho. Aqui tá um olhinho, aqui tá outro olhinho. Eu vou centralizar aqui, ó, o meio, aqui, ó, na parte de baixo. É aqui que tem que sair o meu fio, tá? Aqui, ó. Puxo o fio. Vou deixar só uma perninha aqui na parte de trás da cabeça, assim, tá? Agora, eu vou fazer um Vzinho. Aqui, ó. Tem que estar aqui pertinho do olho. Eu vou ter que introduzir nesse ponto aqui, ó, pertinho do olho, saindo no ponto do lado do outro olho. Vejo aqui mais ou menos a direção, assim, ó. Ele entra perto do olho, saindo perto do outro olho. Se você não quiser tão grande, eu acho que vai ficar muito grande. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um pouquinho mais... Deixa eu desmanchar aqui. É bordado, tá? Bordado é no olhômetro. Eu vou botar menor, senão o bico vai ficar muito grandão. Aí vai ficar desproporcional ao tamanho da nossa mini calopsita. Vamos lá. Tô com um fio aqui no meio. Vou introduzir aqui, ó, do lado, sem ser esse furinho, do lado. E vou introduzir aqui, ó, do outro lado. Eu dei o mesmo espaço de um lado, espaço do outro. Agora o bico vai ficar mais delicadinho. Ficou assim, ó. Vou fazer um Vzinho. Vou voltar para o mesmo ponto aqui, ó, do início. Vou fazer reto. Assim. Ó, ficou assim, um Vzinho. Eu vou bordando dessa maneira, até preencher todos os espaços, tá? Assim, tudo em pezinho. Venho no pontinho do lado, vou preenchendo. Só vou preenchendo os espaços. Aqui na parte de baixo vai entrar e sair no mesmo ponto, tá? Aqui na parte de baixo é no mesmo ponto. Eu tô andando nos pontos aqui em cima. Até esconder por completo a parte amarelinha, tá? Esse bico, ele é gordinho mesmo, tá? Fica gordinho aqui. Porque o bico da calopsita parece o bico de... como se fosse um biquinho de papagaio. Tá bom? Então, ele fica gordinho mesmo.
Vou botar o último em pé, saindo aqui na ponta. Ó, a parte de baixo ficou assim, bem preenchidinha. Agora, eu vou bordar assim, ó, deitado, tá? Eu vou fazer listras aqui, ó, nessa parte aqui de baixo. Vou fazer a última e vou sair aqui na parte de trás da cabeça, onde entrou o fio, no mesmo lugar, tá? Aonde entrou o fio. O bico vai ficar assim. Agora, eu vou dar um nozinho aqui na parte de trás. Desse jeito. Dei um nó. Agora eu vou introduzir a agulha no mesmo buraquinho, levando esse nó lá para dentro. Saindo aqui em qualquer lugar, tá? Ó, esse nó vai entrar. Vou cortar aqui o fio. Vou colocar a minha agulha aqui nesse outro pedaço de fio. E também vou levar ele lá para dentro. Saindo em qualquer lugar. Aí eu só ajusto assim o ponto. E finalizei o bordado do bico. Só ajeitar aqui para esconder os fios por dentro. E o biquinho tá bordado. Agora vamos fazer o topete da nossa linda calopsita. Para fazer o topete, eu vou pegar o meu fio amarelo, vou colocar o meu dedo nessa posição e vou enrolar aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? Desse jeito. 4, 5 e 6. Dei 6 voltas na minha mão. Vou cortar aqui o fio. A parte de baixo aqui do fio, eu vou cortar. Vou encaixar aqui a minha tesoura, aí eu estico o fio e corto. Pronto. Agora eu tenho os fios para trabalhar o topetinho da minha calopsita. Não está todos eles do mesmo tamanho, mas depois que tiver preso na calopsita é que a gente vai ajustar, recortar o topetinho, tá? Para poder arrumar o cabelo, o topetinho da nossa mini calopsita. Então eu vou trabalhar fio por fio. Pego um fio, assim, ó, nessa posição. Eu vou pegar a minha mini calopsita e vou fazer assim, ó. Vou te mostrar uma outra calopsita só para vocês terem uma ideia, tá? Vamos prender assim, ó, no alto do bico, tá bom? Como eu faço isso? Eu venho aqui, ó, perto do olhinho, vou entrar nesse ponto e sair no pontinho do lado, assim. Aqui é as pontas do fio, aqui é a laçadinha. Eu puxo essa laçadinha, assim, só que eu não puxo tudo, assim. Busco esses duas perninhas de fio para dentro da laçadinha, assim. Aí é só puxar. Já prendi uma. Não sai, pode ficar tranquila que não sai, tá?
Vou pegar outra perninha. Vou preparar aqui na posição. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó, no ponto, no segundo ponto desse primeira colocação aqui, tá? Saindo no pontinho do lado. Assim. E vou fazer o mesmo processo. Puxo o fio para prender. Pego outro fio e faço a mesma coisa. Sempre saindo no último vão, ó. Entro no último, saindo do lado. Eu vou fazer isso em 2 carreiras, tá? Eu vou primeiro colocar os fios até chegar o próximo olhinho. Que aqui, ó, tá do lado do olhinho, certo? Aqui tá do lado do olhinho. Eu vou fazer até chegar aqui, ó, do lado do outro olhinho, tá? Coloquei aqui, ó, a parte da frente do topete. Agora eu vou jogar esse topete aqui pra frente, assim, e vou trabalhar aqui, ó, três vãos, tá? 1, 2, 3, mais 3 fios, só para dar um enchimentozinho. Aqui, ó, só me restaram 2 fios. Se acontecer isso com você, você pega aqui mais ou menos a medida que você vai ter 3, tá? A parte de trás são 3 fios. Só para dar um enchimento no topetinho. Pronto. Agora vou unir os fios da frente com o de trás, assim, ó, arrumando o topete. Agora vamos dar uma reduzida nesse topete, porque esse topete está muito gigante. Vou medir mais ou menos aqui, ó, uns 2 dedos, tá? Para reduzir um pouco esse topete, ó, eu meço assim, ó, uns 2 dedinhos. Aí corto os meus fios para alinhar o topete. Olha que graça que fica essa mini calopsita. Ela fica bem pezinho, ó, o topetinho fica bem pezinho. Agora, eu vou te explicar como é que eu fiz para colocar esse chaveirinho aqui, ó. Tá? Que é super fácil para poder você vender a sua mini calopsita como chaveiro. Se você não quiser fazer como chaveiro... Ah, esqueci do bordado da patinha. Vamos ao bordado da patinha. É super simples. Pega um pedaço de fio, o mesmo do bico,
Posso fazer isso também com o restante do fio do bico, tá? Antes de cortar aqui esse fio, eu podia ter bordado aqui, é porque eu já ia esquecendo. Ó, é a carreira 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um Vzinho, ó. Vamos bordar um Vzinho entre a carreira 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou colocar uma patinha aqui, uma patinha aqui. É um Vzinho, então não tem mistério. Ficou muito pro lado? Vou andar com um pontinho aqui. Tô levando aqui para a parte de trás da minha calopsita. Vou levar essa outra ponta também, saindo no mesmo furinho, mesmo esquema lá da cabeça, tá? Tem que sair no mesmo espaço para poder camuflar o nozinho. Agora é só dar um nozinho aqui na parte de trás e depois esconder ele igual escondemos lá no alto da cabeça. Vou esconder aqui esse meu fio e já volto. Bordei aqui, ó, as patinhas. Agora eu vou te ensinar a fazer a alcinha do chaveiro. Eu vou introduzir aqui, ó, minha agulha aqui. Aqui é o anelzinho mágico. Eu vou introduzir desse lado, saindo do outro lado. Assim. Vou pegar o meu fio amarelo. Vou deixar uma ponta assim grandinha, tá? Para fazer o arremate. E vou puxar o meu fio. Assim. Aí vou trabalhar correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Fiz 25 correntinhas. Agora eu vou introduzir aqui a agulha, ó, aonde tá esse fiozinho saindo, tá vendo? Assim, lá pro outro lado. E puxo a minha alcinha do fio, fazendo um ponto baixíssimo. Assim. Já posso cortar esse meu fio. Puxo a minha laçadinha toda. E vou dar um nozinho aqui nessas duas perninhas, tá bom? Vou dar uns 3 nozinhos bem reforçados. Vou colocar esse meu fio na agulha de tapeceiro e vou levar esse nozinho para a parte interna da calopsita. Assim, ó, coloquei na agulha, aqui no mesmo lugar, saindo em qualquer outro lugar. Sim, só para esconder esse nozinho. Esse outro fio aqui, o que que eu vou fazer? Vou medir aqui, ó,
o topete para aproveitar aqui, dar um reforço. E vou cortar da mesma altura para camuflar esse fio no topete, tá bom? Aqui tá a alcinha do meu chaveiro. Deixa eu chegar esse topete aqui para frente para você visualizar bem. Aqui tá a alcinha do meu chaveiro. Agora, para colocar a argolinha do chaveiro, eu vou fazer assim, ó. Pego a argola do chaveiro, introduzo, deito assim. E vou puxar essa parte do chaveiro aqui, ó. Assim, levantando ele. Aí fica assim, tá bom? E tá colocado a nossa argolinha de chaveiro. Com essa linda mini calopsita prontinha, terminamos o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixa aí aquele like, compartilha com os amigos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas próximas aulas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei enorme prazer em responder. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinhos!